E agora a gente vai falar da recuperação do ator Sérgio Rondiakoff. Lembra do famoso Cabeção? Ele luta, gente, contra o vício em drogas. E ele acaba de fazer as pazes com o pai, o seu Francisco Mendonça. Durante uma crise por causa da abstinência, o Serginho chegou a ameaçar o pai de morte porque ele não quis dar dinheiro ao filho. Então a gente vai ver agora como foi esse reencontro. Esses tratamentos aqui em Resende, né, que tem um preço mais em conta do que no Rio de Janeiro. E aproveitando, né, vim aqui na casa dele, né, cara, para revê-lo, né, cara. Fazia muito tempo, eu tava com saudade também daquele tempo, que eu já tô com essa cidade, né, cara. Não podia ficar também muito tempo sem falar com ele, né, cara. A gente não sabe o dia de amanhã, né, cara. Então eu gostei muito de revê-lo assim, com saúde, cara. Assim, feliz, cara, com essa cara boa. Sereno, né? Paciente, sereno. Me contrariando, aceitando, né? Dando valor para as pequenas coisas. Oh, que legal, cara. Me alimentando do alimento espiritual, né? Principalmente. Isso aí, Sérgio, que você continue assim. Obrigado, cara. pai, pela torcida. Sei que sei que foram muitas recaídas na vida, mas eu tenho certeza que dessa vez eu vou, só por hoje, ficar limpo para sempre, né? Almejando melhorias aí, cognitivas e profissionais também. Pô, torcer muito, meu filho. Pô, tomara que você continue sempre assim, cara, nessa vibe aí de positividade, de sobriedade. Você viu ali, gente, o Serginho reconhece, viu que ao longo da vida foram muitas recaídas, né, por conta das drogas. Mas, sem sombra de dúvidas, a reconciliação com o pai será fundamental para esse processo de recuperação. Sem a família, é impossível, né? E hoje o nosso estúdio aqui é sobre esse assunto. Participa com a gente, senta aí no sofá da sua casa, ou então você que está no trabalho, presta atenção nesse bate-papo que é muito importante. Eu recebo o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Roberta. André, conhecido como André Vencedor, que também tem uma história muito interessante de reviravolta na vida. Boa tarde, André. Obrigada, viu? Boa tarde, Roberto. Boa tarde. E eu também vou dar boa tarde aqui para Lohane. Calma que ele está ansioso para contar a história dele, que é linda realmente, viu? Lohane, boa tarde também, viu? Boa tarde. Na visão de vocês dois, o que essa reconciliação, o que esse pedido de perdão, né, essas pazes, o que isso, Alexandre, representa principalmente para o Serginho, né, que é o famoso cabeção aí? O que isso representou? Eu observei bem o sorriso dele no momento que o pai ia falando no vídeo. Olha, quando a gente vê essa situação, né, em que uma pessoa que está enfrentando um vício de álcool e outras drogas, ela tem esse contato com a família, é porque a família, ela muitas vezes, né, ela tem uma função, às vezes, mais importante do que algumas outras amizades, outras relações que ele talvez possa vir a ter, porque a família é o afeto, é aquilo que não se substitui, né? Então, tem coisas que é preciso que haja justamente esse apoio familiar, porque muitas vezes a gente vê que essa dependência e o desenvolvimento dessa dependência também se dá por além do sofrimento, né, a angústia que a pessoa tem, ela se sente solitária, ela se sente de alguma forma ali vulnerável e a família faz esse acolhimento. E quando a gente vê que alguém tem uma dependência química, alguma dependência por álcool ou outras drogas, de alguma forma, a família toda também adoece, está nesse processo. Então, o vício em uma droga não é um problema individual apenas daquela pessoa, é um problema social, é um problema familiar. Então, de fato, o encontro com a família produz mudanças importantes e a pessoa sente um lugar de segurança, um lugar que ela pode retornar. E isso é essencial para quem está passando por uma vulnerabilidade. É essencial, Lohane, você viveu uma situação parecida, analisando, né, esse pedido de perdão que aconteceu ali entre os dois, o que isso representa? Eu fico até emocionada, né? Porque eu acredito muito assim, só quem veio já dessa situação de ser usuário, só quem já passou isso na pele e viveu ali um preconceito na família, aquela sensação de você estar sendo motivo de desgosto para a família, você poder, de certa forma, dar um orgulho, você poder, de certa forma, fazer com que aquele familiar, né? No caso dele, o pai ou a mãe, que um dia sentiu
vergonha de você, hoje ter orgulho de você, isso não tem preço, Roberta. Porque eu acredito piamente assim, que a família é a base do ser humano. E assim, para mim, assim, é muito emocionante e isso é uma verdade mesmo que eu trago comigo, pelo fato de eu ter vindo disso, eu fico assim, sério, meu coração chega a disparar. Mas isso é lindo, isso é lindo. Hoje eu ouvi da minha avó, né, minha mãe já não está mais com a gente, já está com Deus, mas hoje eu ouvi da minha avó, dos meus tios, o quanto eles têm orgulho de mim, né? Eu poder vir aqui numa rede TV aberta e falar que é possível, sim, que a gente consegue, sim. Basta querer. Isso, para mim, assim, não tem preço. Isso não tem dinheiro que pague, sabe? E, assim, é lindo. E ser um bom exemplo também para os meus filhos, sabe? Isso não tem preço. Você também, né, André? Passou por esse sentimento e teve uma grande reconciliação na sua família. Sim, Roberta, passei por esse processo, né? E você começou falando uma palavra muito interessante. A gente tem que reconhecer que nós precisamos da família, entendeu? Então, quando nós reconhecemos que precisamos da família, aí vem o perdão, né? O perdão é uma construção de palavras, de atitudes, entendeu? De perseverança. Isso é o perdão, porque para construir é tempo. É tempo, é força de vontade, as pessoas não acreditam, você tem que romper com aquilo, com o não acreditar das pessoas e você auto-acreditar que é possível. Agora, esse processo da família tentar ajudar, da família estar ali presente, se dedicando, apoiando para tirar, né, aquela pessoa realmente, ajudar que aquela pessoa saia daquele ciclo, nem sempre isso é bem visto pelo usuário. Às vezes, ele acaba até criando uma repulsa da família, Alexandre. Faz parte desse processo? Faz parte porque nem sempre, quando você adoece, você sabe que você adoeceu. E às vezes a família, ela tenta te dar sinais sobre isso, te fazer uma espécie de espelho sobre isso. E a questão da dependência, ela faz com que muitas vezes você se afaste das relações com pessoas para se relacionar com as drogas, para se relacionar com a substância. Então, tem esse prejuízo social, tem esse prejuízo nas relações, nos afetos. E muitas vezes, principalmente no início da dependência ou nas recaídas, etc., é muito comum a pessoa poder ter comportamentos agressivos. Né? Então, assim, a família às vezes tenta acolher, mas a pessoa, às vezes, num estado de abstinência, de dependência, ela precisa tanto daquela substância que ela não pensa nas relações, ela não vive os afetos. Então, ela, de fato, ela tem um prejuízo em vários aspectos da vida cognitiva, afetiva, enfim. Então, de fato, Roberta, pode haver uma hostilidade nas tentativas de ajuda. Por isso que é importante esse reconhecimento do que está acontecendo com você. Cada pessoa vai mais ou menos saber, vamos dizer assim, cai a ficha de que não está bem. E às vezes são situações graves, uma situação em que você vê que às vezes a vida fica por um fio. Então aí ela começa talvez, infelizmente chega esse ponto em muitos casos, ela começa talvez se abrir de novo para a família, para receber esse apoio, mas não é um processo fácil. Hoje a gente fala sobre a importância da família na recuperação de quem tenta se livrar das drogas. A gente recebe aqui a Lohane, o André, que tem histórias incríveis, o Alexandre, que ele é psicólogo, também está falando da importância, né, da família nesse processo. E aí eu deixei uma pergunta no ar. Vocês passaram por esse momento de criar essa repulsa da família, de quem tentava ajudar? Aconteceu isso com você, Lohane? Aconteceu, Beta. Aconteceu. Minha mãe, por diversas vezes, né, vinha me chamar atenção e para mim sair daquela situação. E eu não dava ouvidos, né, na adolescência, ali na rebeldia. E eu achava, assim, que qualquer momento que eu quisesse parar, eu iria parar. Né? Só que não foi assim como o doutor Alexandre falou ali, quando eu me vi numa situação assim que eu realmente precisava de mudança ou minha vida acabava ali, foi aonde me deu um start, eu acordei, sabe? Eu tive a dimensão do que eu mesma estava causando a minha própria vida. E com você, André? Aconteceu também, eu discutia muito com meu pai, né? Meu pai sofreu muito, minha esposa, minha filha sofreram muito. E não foi fácil reconquistar tudo, né?
conquistar o perdão, entendeu? Foi com muita força de vontade mesmo. A pessoa tem que querer isso do fundo do coração, querer essa mudança, e a família, ela sempre está pronta a querer ajudar. Por que eu perguntei isso? Porque quantas vezes, Alexandre, a gente já recebeu mães aqui, pais também, que falam assim, eu já fiz de tudo. Eu já chamei para conversar, já ofereci ajuda para internar, já fui até a rua, já tentei tirar da rua, não sei mais o que fazer. Pais que ficam desesperados, né? E aí, o que eu posso fazer para ajudar? Qual é o próximo passo que a pessoa ainda pode dar na vida? É um problema realmente complexo, porque muitas vezes dentro da própria família tem a rejeição, o preconceito, tem dificuldade, né? Às vezes os parentes também julgam a família como se a sua família fosse um problema, como se a sua família fosse um fracasso, sendo que isso é um problema muito maior do que um problema simplesmente pessoal, individual. Então, a família, ela tem, de fato, Roberta, que entender que ela é extremamente importante, mas é insuficiente. Tem o apoio profissional também, as redes, né, as redes de apoio, os serviços sociais, tudo isso é essencial. Uma coisa também que pode ajudar bastante, sabe o que é? É uma família que tem essa experiência de dependência, de álcool e outras drogas, ela encontrar outras famílias que também têm. Essa troca, Roberta, é de uma riqueza muito grande, isso é muito importante, assim, porque você acaba tendo contato com outras experiências muito próximas da sua, pessoas que vão te acolher, pessoas que vão também saber te encaminhar, bem como os profissionais o fazem. Então, é importante que a família entenda que ela tem a sua importância. Não é um processo fácil e, às vezes, é um processo contínuo. Alguns casos é para a vida toda. Continua sempre aquele cuidado, é permanente. Tanto que, por exemplo, no Alcoólicos Anônimos, é um cuidado para sempre. Eles contam todos os dias em que não houve a ingestão do álcool. Todos os dias é um dia a ser comemorado. Olha só o comentário aqui da Marli no nosso Facebook. Ela diz, sem o apoio da família, daqueles que o amam verdadeiramente, não tem como sair. Como pais, temos que lutar, brigar, libertar os nossos filhos. O amor é a chave. A Mari Santos fala, me emocionei com o depoimento da Lohane, falando que você é uma verdadeira vencedora. A Lutz Ferreira também participa, ela diz, não deve ser fácil sair dessa vida, mas quando a pessoa quer sair e a família está junto, ela acredita que isso fica um pouco mais fácil. A Cida Santos diz também, só quem passa por esse problema sabe o que é conviver com um usuário de drogas. Já sofri muito isso no passado. A Suelen Castro também participa com a gente. Beijo para você, Su. Ela disse que coisa mais linda, Robertinho. Uma pena não poder estar aqui hoje, né, no nosso estúdio. Ela disse que ficou 13 anos sem conversar com um tio, que já até chegou a colocar arma na cabeça dele. Mas depois ela conheceu Jesus, pediu perdão ao tio por tudo que ela fez com ele. Na outra semana, o tio morreu. Que bom que... né, você tirou esse peso do seu coração, conseguiu ainda ter essa reconciliação com seu tio, Suelen. A Maricilda Borges fala, que bom que o pai não abriu mão do filho, né? Falando aí do caso do pai, do Serginho Rondiakoff. Ela diz que isso é fundamental e o amor está falando mais alto. Daqui a pouquinho eu vou baixar mais comentários. Estão chegando mais aqui, tá, gente? Chegou aqui, ó, da Solange Miguel. Ela diz, boa tarde, eu e meu esposo estamos com um problema. É que o meu enteado está usando drogas, estamos tentando ajudar, mas está muito difícil. Ele está mentindo, tá? Ele tinha esposa, filhos, a mulher o largou por causa das drogas. A droga agora está aqui em casa. Ela pede, então, essa ajuda, né? Alexandre, não é fácil encarar, né? Ainda tem também, às vezes, a fase da negação da própria família, que demora a perceber tudo o que está acontecendo e não quer, de fato, acreditar. E aí, qual é o próximo passo que uma mãe também pode fazer? Você já disse, né? Pedir ajuda, tá? Isso. Mas e se a pessoa também não quer? Tem também uma fase que você deve respeitar? Existe isso ou não? Olha, ela pode pedir essa ajuda, inclusive, por exemplo, temos o CAPS-AD, né, que é um espaço psicossocial, né, voltado para álcool e outras drogas, também importante, é uma ajuda que você pode pedir, dentre tantas outras também, como a gente comentou aqui, mas é muito difícil quando você vê essa resistência, né, Roberta, de ter essa dificuldade, tanto da pessoa quanto da família,
para lidar com essa situação, você trouxe esse exemplo que fala da mentira também, que ela é muito comum nesses casos, a mentira, porque a pessoa quer, vamos dizer assim, se proteger no uso das drogas. Ela quer continuar fazendo esse uso. E, gente, não é porque ela quer simplesmente fazer o uso. E tem essa ideia que você trouxe, né? Se eu quiser, eu paro quando eu quiser. Não é assim. Não para. Porque o organismo, ele se torna junto com a droga. É como se a droga fosse um órgão. Sem ele não funciona. Então, tem que fazer todo um trabalho quanto a isso. Então, a negação acontece, ela é muito difícil mesmo. Então, é muito importante que haja essa consciência, essa percepção de que é um progresso muitas vezes lento. A família começa a desistir porque ela começa a ficar cansada, ela perde a paciência. Ela tem que estar preparada para as frustrações, Não, né? ela perde a paciência mesmo, é muita frustração uma atrás da outra. E às vezes a gente vai tentar ver pequenas conquistas, Roberta, que são assim, conquistas quase invisíveis aos olhos, que precisam ser valorizadas também, que às vezes nem a família consegue perceber, mas é importante. E olha só, gente, presta atenção nesse depoimento que o Kleber Serrano mandou pra gente, um grande paizão. E olha só o que ele foi capaz de fazer para ajudar o filho a sair das drogas. Meu filho começou a usar droga aos 10 anos de idade, foi um sofrimento terrível. Até os 18 anos eu não tinha noção do que fazer, como cuidar disso. Às vezes eu tratava com severa ignorância, mas não resolvia o problema. Quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, então eu comecei a me inteirar, tive que internar ele num lugar involuntário. Fiquei junto com ele internado 9 meses para poder dar esse apoio emocional e também para entender o que se passava. Ele saiu, ainda teve algumas recaídas, mas ele hoje é uma pessoa diferente. Eu não desisti, não abandonei meu filho e nunca vou abandonar. Hoje ele infelizmente está em uma cadeira de roda em função de uma diabetes não tratada por causa do uso excessivo do crack. Continua sendo um menino bom, um menino ajuizado nesse momento, fazendo as coisas, trabalhando em prol da sua própria sobrevivência. Que história linda, né? Um pai que se propôs internar junto com o filho para tirá-lo dessa vida. E aí a gente estava aqui nos bastidores, a Lohane falou, minha mãe também fez isso por mim, né? Assim, ela não saía do seu lado, né, Lohane, quando você se internou? Não, não precisei ficar internada. Não, mas em que momento que ela estava ali o tempo todo com você? Todo o tempo, a todo momento ela estava ali, né? Eu tenho situação na minha família que uma prima minha saiu de casa. Meio que a família expulsou ela de casa por conta de rebeldia. E minha mãe nunca abriu mão da gente. Minha mãe nunca abriu mão, assim, era uma guerreira, assim, aquela mãezona que fala, você pode estar todo errado, mas você vai ficar aqui, você não sai, eu não te largo, eu quero ver mudança. E ela era aquela mãe, assim, que abraçava, o filho podia estar todo errado, ela não deixa, eu não admito isso, mas eu não te largo, você vai mudar, você é alguém melhor. Então, assim, é algo, assim, que constrange, ver o depoimento desse pai, esse amor faz muito lembrar da minha mãe, sabe? Aquele amor que acolhe até ver algo de bom saindo dentro do filho, sabe? Isso é lindo. E você, André, quais são as memórias que você tem da sua família também fazendo de tudo para te resgatar? Eu lembro que meu pai sempre ia me dar conselho, eu sempre era ignorante com ele, né? Sempre era ignorante com ele. E uma pessoa de idade sofreu muito, entendeu? Mas eu lembro que quando eu fui para a casa de recuperação, lá no Paraná, ele foi a primeira pessoa a se disponibilizar e ajudar. E eu lembro que ele falou com o pastor Bezinho que quanto que eu preciso ajudar, quanto que eu preciso ajudar. O pastor falou assim, não, o senhor não precisa ajudar com nada. Só o senhor orar a Deus e somente. E a Igreja Luterana Livre me ajudou e fui para lá e foi uma bênção. Olha só, André, você estava falando aqui das memórias que você tem com sua família, né? Inclusive, você já contou uma história muito interessante, que você teve o perdão da sua esposa, que ela chegou a separar. Chegou um momento que ela desistiu até do casamento, né? Sim, ela desistiu, foi embora. Eu não acreditava que ela ia embora. E um dia ela falou que ia embora, foi um dia que eu lembro que marca até hoje, que choveu muito. E depois que passou que eu parei de usar droga, eu fui atrás dela, né? Passou a sensação da droga, eu fui atrás dela e não achava ela. Não achava ela em lugar nenhum. Minha família não falava. E eu fiquei dias e dias procurando.
até que eu procurei ajuda, que um amigo meu me ajudou, chamado Ricardo Alvernaz. Ele está até aqui comigo. Ele que me ajudou a dar os primeiros passos e seguir avante. Então, a gente tem um recado muito especial para você. Olha só. Fala, Espírito Santo! Boa tarde. Viemos aqui falar sobre a importância que o perdão teve na nossa família. Meu esposo, ele foi um usuário de droga. Por um período de 3 meses, mais ou menos, nós nos separamos e ele decidiu se recuperar, sair das drogas. Ele saiu e ele voltando, ele me pediu perdão e eu resolvi perdoar ele, dar uma segunda chance e graças a Deus, até hoje ele não voltou mais. Estamos juntos há 22 anos. Nesse período eu só tinha nossa filha Vitória e pela minha família eu dei uma oportunidade para o André para que nós voltássemos a ser felizes. E depois de 3 meses, né, sem ver meu pai, quando eu vi a primeira vez, eu vi um outro homem. Eu vi uma nova história para nossa família e eu falei, mamãe, tenta, né, vamos tentar. E nós tentamos juntos, não foi fácil, mas graças a Deus hoje eu estou com 21 anos e está sendo muito bom, está sendo um momento muito espetacular para nossa família. Um momento extraordinário que a gente está vivendo. E outra, veio Neemias. Depois desses 3 meses que nós voltamos, a nossa reconstrução foi fechada com chave de ouro, que hoje nós temos o nosso filho Neemias e quero relatar também da nossa neta Antonella e o meu genro Pedro. A nossa família hoje é restaurada para a glória de Deus. Eu quero deixar para o André um forte abraço e dizer que eu a amo muito. Te amo, beijo. Fica até difícil assim, né? Tá todo mundo aqui segurando as lágrimas no estúdio. O que essa nova chance representou na sua vida, André? Representou muita coisa mesmo. Foi algo... Não foi fácil, Roberta. Quando minha esposa me largou, não foi fácil. Eu vivi uma infância assim, um pouco complicada, entendeu? E quando eu decidi a recuperar, a me entregar, eu decidi mesmo e foi difícil, muito difícil, a dor da separação. Minha esposa é uma mulher sensacional, uma mulher trabalhadora, uma mulher que merece muita coisa boa. A Vitória, beijo também, amo vocês. E Lohane, me recordo que em outros momentos você sentou aqui e eu te perguntei, né, qual foi que momento, qual foi o seu ponto de partida para você sair dessa vida? E você falou também de um relato do seu filho mais velho, não é isso? Sim. O Matheus, assim, eu me recordo quando ele chegou em me visitar, na época quando eu estava presa, e ele perguntou, né, mãe, você chegou aqui por conta da droga, por conta da maconha, mãe? Você está preso porque você fumou maconha? E ele só tinha 5 aninhos. E a Jasmine, que está aqui com a gente, ela tinha 6 meses. E aquilo ali, assim, acho que todo o desfecho que eu já estava vivendo, aquela situação, aquilo ali foi assim, foi só... Agora, virou a chave. Agora você muda ou você muda. Né? Porque eu não queria que eles passassem pela situação que eu também estava vivendo. E, assim, eles foram, assim, o meu combustível naquele momento. E eu... todo o apoio da minha mãe, aquele amor, aquele incentivo e de nunca desistir, isso fez total diferença para que eu chegasse até aqui. Então, o Matheus também mandou um recado para você. Não acredito, gente. Eu amo muito a senhora, que sou muito feliz pelo que a senhora se tornou. Agradeço a Deus todos os dias pela mulher que a senhora é, pela mãe que a senhora é, entendeu? Pela criação que a senhora me deu aos meus irmãos. Então, tenho que dizer que eu sou muito orgulhoso da senhora, tenho um orgulho imenso da senhora, que as coisas que a senhora vem conquistando não vai parar por aqui, né? É só o começo. Então, eu quero dizer que amo muito a senhora. Eu não tenho muito o que falar, sou tímido, mas para a senhora eu faço um esforço, beleza? Um beijo, te amo. A gente fez isso aqui, tá? Pra conseguir o depoimento do Matheus. Gente, vocês se superaram, que o Matheus é muito tímido. Ai, gente, eu não sei nem o que dizer, Beta. Esse menino é meu orgulho. 21 anos, né? Assim,
Olha, eu não tenho o que dizer. Meus filhos, eles são bênção do Senhor na minha vida. E eu ter chegado... Gente, vocês... Ó, se recompõe aí, toma uma aguinha. Alexandre, pra gente finalizar, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o filho. É importante que a própria família se una e identifique quem tem uma proximidade maior com aquela pessoa para se dedicar ainda mais? Com certeza, isso é importante, sabe por quê? Porque na pessoa que está vivendo a situação de vício, muitas vezes a pessoa que ela tem mais afeto, mais proximidade, mais confiança, é aquela que consegue, vamos dizer assim, acessar ela. É aquela que consegue mexer com alguma coisa. Então ela trouxe aqui o exemplo, né, do filho com 5 anos visitando ela, estava presa e a criança com 5 anos já entendia tudo e conseguiu falar com ela sobre isso. Então, de fato, é importante a gente perceber quem é a pessoa que talvez até também, Roberta, habilidade para falar sem julgar e sem condenar, né? Então é importante sim esse encontro afetivo, porque a gente está vendo aqui que quem cura no final das contas é o amor, né? É verdade, é sobre isso e foi sobre isso o nosso estúdio. Obrigada pela participação de vocês. Se deixasse, olha, tinha aqui uma chuva de comentários para a gente ler. Agradeço imensamente. Obrigada, Lohane. Obrigada, André. Obrigada, Alexandre. Beijo especial, tá? E agradeço aos filhos, à esposa, tá bom? A família inteira.